Bom dia, meus amigos. Eu sou Antônio M. de Farias, eu sou de Santa Cruz de Capibaribe. Hoje são 29 de julho de 2026. Em primeiro lugar, muito bom dia. Sou um analista institucional, né, com visão democrática. O meu compromisso pessoal é com a democracia. Hoje o título do meu vídeo chama-se assim, né? Títulos públicos. Como o governo pede dinheiro emprestado? É muito importante a gente saber, porque todo mundo, toda hora a gente fala, ouve falar, a dívida pública, a dívida pública. E hoje nós vamos falar um pouquinho, não vamos esgotar o tema, não é meu propósito, mas nós vamos falar sobre isso. Pois é, começaria com uma pergunta. Você já ouviu falar, né, ouvindo no jornal, o governo vendeu títulos públicos, a dívida pública brasileira aumentou, os juros ficaram maiores porque o mercado exigiu prêmio, mas afinal, quem compra esses títulos? Né? Por que alguém empresta dinheiro ao governo? Quem ganha com isso? Quem perde? E principalmente, né, quem paga a conta? Hoje nós vamos compreender uma das engrenagens, né, mais importantes da economia brasileira, que é pouco explicada ao povo, apesar de o Brasil ser um país de transparência, não tenha dúvida. O problema é que é complexo, a gente não tem o hábito também de procurar saber sobre os andamentos, né, como são as contas públicas. Mas o que é um título público, né, gente? Um título público, juridicamente, é uma promessa de pagamento feita pelo Estado, ou seja, o governo declara: se alguém me emprestar dinheiro hoje, eu devolvo esse dinheiro no futuro acrescido de juros. Portanto, o governo todo dia, né, hoje mesmo, com 8 horas da manhã, já são 8h20, já vendeu bilhões de reais hoje de títulos, dizendo: olha, vocês me comprem esses títulos que eu prometo devolver em 2000 e nós estamos em 2036 com juros de 10% mais Selic. Então o banco diz: não, eu quero 15%. Depende da necessidade do governo. Se o governo tiver com muito aperto, ele paga. Ele não se importa, porque daqui a 10 anos ninguém lembra que ele contratou juros hoje a 10%. Se isso ocorrer, por exemplo, hoje, né, e os juros em 2036 estiver a 1%, o governo vai pagar 10%, porque é um contrato. Ele assumiu o contrato de pagar hoje, vender os títulos hoje, para resgate em 2036, com juros de 10% mais variação da Selic. Então ele vai calcular isso e vai chegar a 10%, mesmo que os juros nem em 2036 estejam a 1% ou 2%. Portanto, gente, um título público representa uma obrigação financeira do Estado. Sob o ponto de vista jurídico, é um valor mobiliário, que título. Mobiliário significa um bem, né? Um depósito em poupança, uma CDB, um RDB. Quando você compra, você tem um valor mobiliário, títulos mobiliários. Emitido pelo Tesouro Nacional, o governo emite esse título para financiar as necessidades públicas, ou seja, o que ele está precisando de dinheiro hoje para administrar a dívida e executar a política fiscal, né? Uma comparação simples. Imagine um agricultor, né? Um agricultor, ele precisa de plantar. Ele não possui o dinheiro, aí procura o vizinho e diz assim: me empresta 100 mil e promete devolver em 10 anos, corrigidos pela inflação mais 10%. Foi exatamente isso que aconteceu. O governo faz isso, né? A diferença é que o agricultor não é o governo somente, mas a ideia é a mesma. Né? Ele fica aqui, podemos explicar que o governo gasta muito, gente. Por que o governo toma tanto dinheiro emprestado? Esse é o grande problema, né? Que a gente precisava de discutir esses projetos de política. Nós estamos em plena campanha política, estamos discutindo tudo menos projetos, né? Como reduzir dívida, por exemplo, como fazer reforma, por exemplo. A gente não discute, mas discute o discurso do presidente da Argentina, que vem aqui e fala um monte vamos dizer assim, né, de coisas não dignas para um chefe de Estado. E os jornais estão desde domingo, né, só falando disso, e quando os problemas brasileiros são esquecidos. Por que o governo gasta muito? Porque ele gasta muito porque ele arrecada menos, né?
Em determinados momentos, o impostos, a receita dos tributos, que é impostos, contribuição, né, taxas, né, e etc, etc. E tributo é o conceito genérico de imposto, né? Tem imposto de renda, imposto de IPTU, imposto de ITR, né? Então o governo arrecada menos, ele precisa de mais dinheiro, que gasta desordenadamente, ele vai ter então que chegar e tomar dinheiro emprestado nos bancos. Porque existem despesas que têm necessidade de pagar, por exemplo, aposentadorias. Por enquanto ele não atrasou, mas ele pode chegar um dia de atrasar. Isso acontece. Lembra dos governos do Rio de Janeiro, governo do Rio Grande do Sul, que atrasaram o salário dos servidores, né? Só recebia em um mês quem se ganhava até um salário mínimo e assim. Pode acontecer também com o governo federal, né? Ele precisa gastar com a saúde, ele precisa gastar com a educação, ele precisa gastar com defesa, Bolsa Família, os investimentos que ele faz, as obras públicas que estão em andamento, pagamento de servidores. Então, os subsídios, né? São juros da dívida. Essa dívida, esse endividamento, essa venda de títulos, gera o quê? Uma despesa de juros. Então, nós estamos na casa de R$ 1 trilhão de juros. Então, imagine, por ano, né? Mais de R$ 1 trilhão de juros que nós vamos pagar. Além das emendas parlamentares, que são 72 bilhões, 62 ou 72 bilhões, né? Quando a arrecadação não é suficiente, né, aí surge o chamado déficit, que nas empresas, no setor privado, chama-se de prejuízo. Ou quando tem superávit, diz que houve lucro. Mas para cobrir o déficit, o Tesouro emite os títulos, ele precisa de pagar, ele emite os títulos, né, para poder, chama o mercado e diz, ô banqueiros, vem aqui que compra hoje eu vou emitir título para 2036, geralmente são 10 anos de valores, geralmente, tá? Tem prazos maiores e prazos menores, mas aqui em tese mais ou menos 10 anos. Aí você pergunta, quem compra esses títulos? Bom, gente, muitas pessoas físicas, como eu e você, tem títulos do governo. Vai no terminal, no computador e compra letras do Tesouro Nacional. É exatamente isso. É muito interessante, né, a gente falar. Os compradores normalmente são bancos, fundos de investimentos, seguradoras, fundos de pensão, investidores estrangeiros, Banco Central e instituições específicas previstas na legislação. Pessoas físicas, através do Tesouro Direto. Você querendo comprar títulos do Tesouro, você vai hoje e compra. Muita gente imagina que somente os bancos compram, que não é. Na verdade, há milhões de brasileiros que possuem muitos títulos públicos, muitos investimentos em títulos públicos, letras do Tesouro Nacional. Por exemplo, os investidores estrangeiros, um americano, ele quer comprar dívida da dívida brasileira, ele compra. Agora o Brasil abriu, não sei se já está em pleno funcionamento, um convênio com a China para vender títulos da dívida pública em moeda da China, o yuan. Então, o que acontece? Muitos chineses vão comprar os títulos brasileiros para receber em 2036, 2037, com juros de 10% mais variação da Selic, que é um excelente investimento. Né? Os fundos de pensão. O que os fundos de pensão precisam? É o seguinte, gente, o fundo de pensão, como o próprio INSS deve ser um dos grandes compradores, os compradores de títulos públicos. Porque quando você recolhe, eu sou um trabalhador, todo mês eu recolho 9 a 11% do meu salário para eu me aposentar. Então, o que o governo, o que o banco, o INSS faz? Quando pega esse dinheiro lá, meus 120 reais, ou 80 reais, 90 reais, ele compra um título para 2036. Por quê? Porque esse dinheiro, a aposentadoria, é o quê? É uma poupança compulsória, uma poupança obrigatória. Você, quando trabalha, você recolhe para a Previdência, você está fazendo uma poupança para quando você completar 65 anos, como foi o meu caso, que eu me aposentei por idade, e a maioria dos brasileiros hoje só se aposentam por idade. Porque está difícil, né, de chegar. A reforma da Previdência acabou com os outros tipos de aposentadoria. Praticamente só a aposentadoria por idade no Brasil vai vigorar. Né? Então eles investem esse dinheiro que arrecadam em títulos públicos para poder fazer uma caixa para quando chegar a pessoa completar 65 anos, ela ter o recurso equivalente para ela receber enquanto viva.
É, como eu falei, então isso aí, o que que acontece? Então, é muito importante a gente entender disso, porque mas a gente fala do tesouro, a dívida pública do Brasil aumenta, mas as pessoas não dizem como eu estou dizendo, mostrando como funciona. Quem compra a dívida é o povo brasileiro. Quem compra a dívida do governo, quem financia o governo é o povo. Quem financia o governo são os bancos, as seguradoras, né? E assim sucessivamente. Não tem nada de misterioso. Mas a noção que tem é que ninguém sabe de onde vem aonde entra e de onde sai esse dinheiro. Eu estou dizendo, mostrando para você que nós, pessoas físicas, podemos. Eu não tenho letras do tesouro. Se tivesse dinheiro para investir, eu até compraria. É um título seguro, né? O Brasil tem um histórico positivo, a economia não está em mau sinal, né? Apesar da dívida pública estar chegando a 87% do PIB, é muito alta em 2027, para chegar em 2037, por aí, de 34, passa dos 100%, isso é muito perigoso. Muitos países no mundo modernos, como o Japão, devem 125% do PIB. Os Estados Unidos deve dever, sei lá, 200 e tantos por cento do PIB, mas é problema dos Estados Unidos, problema do Japão, que são economias fortes. Né? É muito triste. Né? A nossa economia é frágil ainda, não era bom o governo se endividar tanto. E a despesa de juros é muito alta. Como eu falei, porque como é um contrato, o governo compra um título hoje para pagar 10%, se daqui a 10 anos o juro estiver a 3%, ele vai pagar 10%. Porque é um contrato, ele não pode chegar, não, o juro agora é 3%, eu vou pagar só 3%. Não, ele vai enganar o investidor, então ele tem que pagar 10% mais a Selic. Né? Como funciona esse processo? Né? O que acontece? A Secretaria Nacional do Tesouro, que é um órgão do Ministério da Fazenda, vinculado ao Banco Central, ele faz o seguinte, ele anuncia um leilão, tipo assim, olha, na próxima quarta-feira, dia, sei lá, hoje, não, um leilão, vamos imaginar que ele anuncia hoje é 29, sábado 1, vai lá, ali dia 5, vai lá, dia 5 de agosto, o governo do Banco Central vai lançar vai abrir um leilão para venda de títulos. Aí os bancos, as instituições mandam uma carta, né, uma espécie de oferta. Aquele que cobrar um juro menor é o que ganha. Porque aqui é o contrário, não é? Porque quanto menor a taxa de juros, mais o governo ganha. Né? Não é o que cobra maior taxa de juros, é aquele que cobrar o banco, aquela instituição que oferecer uma taxa de juros menor. Olha, eu empresto e aceito receber ao invés de 10, 9. Né? É perigoso você ter um banco master da vida. Né? Porque o banco master ele estava sabendo que ia falir, ele chegava, comprava, né? Prometia de pagar, vendia esses títulos, porque eles vendem, tá? Esses bancos, esse título não fica no Bradesco, não fica no Santander, não fica no Banco do Brasil, não fica no Banco Caixa Econômica. Ele vende para outras instituições, transforma aquilo em CDB, RDB, caderneta de poupança e tudo, as pessoas vão comprando, vão investindo. Né? Esses títulos não ficam com o governo, com os bancos vão repassar isso para um terceiro. Agora, o que acontece? O que faz o juro ser elevado? Por que os banqueiros cobram muito do governo um juro alto? Porque eles desconfiam, o mercado é muito desconfiado. Fecharam o Estreito de Hormuz, pronto, a Bolsa de Valores cai. Fecharam o Estreito de Hormuz, o juro sobe. O Banco Central americano vai aumentar a taxa de juros, o dólar, porque o mercado ele é muito, trabalha em termos de insegurança, ele trabalha o mercado, ele trabalha, tudo é insegurança para o mercado. Ele precisa de sustentáculo, ele precisa de moeda forte, ele precisa de que o governo tenha condições de pagar, porque é dinheiro que está entrando ali. Né? Quanto maior a desconfiança no mercado, serão maiores os juros. Por exemplo, nós não acreditamos no governo atual. Quando o governo pede prestígio, os títulos vão aumentar. O governo é de esquerda, os Estados Unidos vão invadir o Brasil. Tudo isso gera o quê? Uma desconfiança e os bancos vão cobrar uma taxa de juros maior. Porque, já imaginou, o governo americano, Donald Trump, resolve invadir o Brasil, por exemplo, como fez com a Venezuela. Ele pode fazer. O governo brasileiro não é aliado ao governo americano. O governo americano, do jeito que está, pode fazer tranquilamente. Chegar e dizer, olha, sai Lula e vou botar o meu governo aqui. Vou botar o Marcos Rubio, que vai ser o presidente do Brasil. A direita brasileira vai aplaudir, vai bater palma.
porque eles acham, eles são americanófilos, né? Tem aqueles que torcem pelos Estados Unidos. Então, por exemplo, voltando aqui, saindo um pouco da política, voltando para os nosso tema mesmo. O governo, por exemplo, pretende captar 10 bilhões de quarta-feira. Ele manda uma carta para o investidor, os investidores dizem, ok, emprestamos, mas exigem, né? Eu quero IPCA mais 10%. Índice de preço ao consumidor. Esse índice de preço ao consumidor é um índice que mede a inflação, a variação de preços. Então, o IBGE, que é uma fundação, calcula mês a mês, né, a variação de preço. O preço do dia 1º nós estamos em julho, né, ele pega o dia 1º de junho, o preço do dia 1º de junho, quando chega o dia 1º de julho, ele vê aquele preço de novo. Opa, teve um aumento de 10%. Então, a laranja aumentou 10%, o feijão aumentou 20%, o arroz aumentou 5%, a passagem aérea baixou 15%, e assim, isso é o chamado de IPCA. Ele faz esse cálculo, uma cesta de preços de alimentos e serviços, né, de modo geral, e a chamada IPCA, que eles têm vários. Tem o IPCA 15, que é o mais usado, que envolve até pessoas com uma renda de até 5 salários mínimos, mais ou menos, né? Ele é mais amplo, né? Agora acontece o seguinte, né? Se ninguém aceitar juros menores, o governo paga isso, né? O governo paga aquilo que o governo diz, eu só quero pagar 10%, eu não vou pagar 11 nem 15%. Aí o que acontece? Se ninguém cobrar 10%, o governo suspende aquele leilão, ele não vai, tem um limite também, né? Não é os bancos chegar lá, eu quero 20%. Não, peraí, opa, vamos lá. Não, mas o governo só paga 10%. Se ninguém oferecer 10%, o governo cancela aquele leilão. É exatamente como acontece no mercado bancário, né? Quanto maior o risco, maiores os juros. Então é fundamental que o governo tenha credibilidade, né? Quando o aspecto político, gente, mas eu não gosto de política, mas política envolve tudo. E isso que eu estou falando importa muito no teu salário, importa muito na tua saúde, importa muito na tua educação, porque está movendo com o que gera, que é a receita, que é onde o governo faz dinheiro, onde o governo tem com que pagar as contas, né? As empreiteiras das obras, os remédios que eles compram para o SUS, tudo isso vai depender do mercado financeiro, né? Porque quando o governo compra título, ele está a 10%, ele vai pagar a farmácia, ele vai pagar o aluguel, ele vai pagar a empreiteira que fez a estrada, ele vai pagar a empreiteira que fez o poço artesiano, ele vai pagar a empreiteira que fez a cisterna, ele vai a empresa que preservou o meio ambiente, que não queimou, tudo isso é despesa. Então, tudo no governo é fundamental para nós, tudo. Então, é fundamental que a gente tenha no governo uma credibilidade. Acredite no governo, que seja não podemos ter a direita e a esquerda essa teoria. O governo não é, o presidente da República não pode ser considerado como uma pessoa de esquerda ou pessoa de direita. Ele é o chefe da nação, é o cargo mais importante e ele tem que passar confiança. O Congresso Nacional tem que passar confiança, o Poder Judiciário tem que passar confiança, que isso sustenta a economia do país. Agora, você vê, o Congresso Nacional manda um projeto de lei aumenta a receita em 27 bilhões, por exemplo, que é essa questão dos aposentados dos servidores da saúde. Eu não estou contra, não, mas tem que apontar a receita. Ele manda, vamos aumentar, vamos tirar, dar um desconto de quem ganha até 5 mil reais, de quem ganha imposto de renda. Quem ganha até 5 mil reais não paga imposto de renda, mas isso vai gerar um déficit. Aonde o governo vai tirar isso? Né? Tudo isso é importante, então a gente precisa ter credibilidade. O governo precisa, o que sustenta o Estado é a confiança no governo. Né? Independente, quando o deputado, o senador, o político vai trabalhar lá em Brasília, ele deve esquecer que ele pertence ao PT, que ele pertence ao PL, ele está trabalhando, isso é a lógica, tá, gente? Como tem que funcionar. Ele está ali defendendo o povo brasileiro, quem votou em Lula, quem votou em Bolsonaro, quem vai votar em Lula, quem vai votar em Bolsonaro, quem vai votar no filho de Bolsonaro, quem vai votar no Enéas. Não importa, o parlamentar, quando ele está lá na Câmara, ele está defendendo o povo brasileiro. Da mesma forma, o presidente da República, ele não está defendendo quem votou apenas nele, ele está defendendo, trabalhando para todos os brasileiros. Então é fundamental que, por exemplo, mentiras disfarçadas, que a gente evite ouvir mentira, repassar mentira.
assumir compromisso de defesa do país, porque a defesa do Brasil não é a defesa do presidente Lula, porque o presidente Lula está a governo, ele pode sair. Da mesma forma, né, a gente tem que defender a instituição, a república. Por que eu sou um analista institucional? Porque eu defendo as instituições. Eu não defendo o governo A ou o governo B, eu defendo a instituição, defendo o Banco Central, defendo a Câmara Federal, defendo o Congresso Nacional, defendo a Presidência da República. Porque as pessoas que estão lá são transitórias, eles passam. Agora, o que a gente precisa de ter é confiança no governo. O governo tem que ser confiável. Agora, o governo, toda hora um escândalo, toda hora um escândalo, toda hora um escândalo, não dá, esse país não aguenta. Então, gente, eu volto aqui. Então, a economia, gente, volta a ser importante. Como assim? Os investidores, quando eles vão comprar títulos do governo, quando o governo diz assim, eu quero vender 10 bilhões de títulos para pagar a farmácia, para pagar o hospital, para pagar o Ministério da Educação, com a despesa de educação, ele diz, eu preciso de 10 bilhões. Banco, vocês me emprestam? O banco diz, empresta. Mas o banco tem que cobrar uma taxa de juros baixa. Por quê? Agora, por que o banco cobra alto? Porque ele tem uma inflação, né? A inflação no Brasil é alta, a dívida pública é alta, como eu falei, com política, a instabilidade política. Que instabilidade política nós temos? É fundamental a gente ter uma estabilidade política, um Congresso que tenha oposição. Eu não sou a favor de um governo que não tenha oposição, isso seria um sonho, não existe. Todo governo tem que ter oposição. Agora, é preciso que tenha uma oposição coerente, uma oposição honesta, uma oposição que não vá para o Congresso Nacional quebrar o Congresso Nacional, que não vá pautar pautas que levem prejuízo. Por exemplo, você tirar 27 bilhões, por exemplo, essas emendas parlamentares, 52 bilhões que os deputados tiram para eles, para favorecer as famílias dele, como tem hoje no jornal, que os tribunais de contas mandaram para o Ministério, para o Supremo Tribunal Federal, que de cada 6 emendas, 4 são para famílias de deputados. Isso é um absurdo. Então, a gente precisa disso. Por isso que o nosso risco é tão alto, o risco fiscal, né? A gente precisa ter confiança nas contas públicas que a gente não tem. Quanto maior o risco, gente, maior será a taxa de juros, maior a despesa nossa. Então, o Tesouro precisa até cancelar leilões, né? Quando considerar excessivo o financiamento. Então, quando o governo vê que o banco está cobrando uma taxa de juros muito alta para comprar o título, ele quer que o governo tem que fazer? Cancelar aquele leilão, não vender, não ir para o mercado, né? O governo diz assim, hoje eu preciso de 1 bilhão, quero IPCA mais 10%. Não pode chegar ao governo e dizer, porque no final o governo devolve isso, no final desse título, né? Toda a remuneração. Agora, se não possuir dinheiro, o que acontece? Se em 2036, chega lá, no dia, sei lá, hoje 29 de julho de 2026, o governo vende 10 bilhões de títulos. Quando chegar no dia 29 de julho de 2036, ele não tem dinheiro para pagar, não sobrou caixa. O que ele vai fazer? Novos títulos, ele emite novos títulos para 2046. Isso é o que a gente chama de rolagem da dívida. Isso acontece muito nas nossas famílias, né? Principalmente lamentavelmente, é uma praga no Brasil, não concordo, as pessoas físicas que emprestam dinheiro a juros, que são os chamados agiotas. Desculpa, é um termo forte, mas existe. Você nunca sai da mão do agiota, porque ele nunca cobra o principal, ele só cobra os juros. Então ele vai cobrando, mas você nunca paga. Então você vai para um agiota, que é uma loucura. Muita gente nessa hora está entrando em contato com um agiota para emprestar R$1.000 e vai pagar R$100 mil, porque ele nunca vai pagar o principal. Ele vai estar sempre pagando juros. Então é chamada rolagem da dívida. Isso o governo acontece muito. Quando o governo chega lá, não tem dinheiro, ele emite novos títulos. Porque ele não tem dinheiro, ele emite novos títulos. E assim vira uma gangorra, um processo, uma roda gigante, né? Que gira e não sai do lugar, né? Esse é o grande problema. Para acontecer, para o governo parar com esse crescimento, toda a dívida, gente, a grande dívida hoje pública, né? A dívida geral do governo, o governo, a dívida geral do governo, ela inclui o governo, a dívida da União, a dívida dos estados e a dívida dos municípios. Porque quando os municípios não honram seus compromissos, o estado assume que o governo federal assume que é o avalista. Quando o estado não assume, quem assume é o governo federal, que é o avalista, é o garantidor.
Então, a dívida geral do Estado é muito grande. Então, quanto mais dívida o Brasil vai assumindo, mais vai ficando o risco. O dinheiro vai ficando arriscado. Então, os bancos só emprestam com uma taxa de juros bastante interessante. Grande parte da dívida, como eu falei, ela não é paga em dinheiro, total em dinheiro. Eles pagam uma parte e outra paga em títulos, né? Agora, essa dívida aumenta, claro que aumenta sempre, né? Sempre que o governo emite novos títulos, novas dívidas é construído, o estoque da dívida cresce. Quando paga títulos antigos, ela diminui. Se o governo hoje, por exemplo, suponhamos que entrasse 10 bilhões de reais de alguma coisa no Estado hoje, tá? Ele ia diminuir essa dívida. O que acontece? Os juros iam baixar. Suponhamos, vamos imaginar que hoje vamos pegar uma empresa estatal, o Correio. O Correio deve ter um patrimônio imobiliário, imóveis, terrenos, milhares aí, mas ele abandonado, rejeitado. Suponhamos que o Correio fizesse hoje um grande leilão e vendesse esses imóveis. O Correio tomou 12 bilhões de reais com a aval da União, que eu acho inconstitucional. Aí, se ele vendesse hoje esses terrenos, imóveis, carros velhos, que não usa mais, mas vai para o ferro velho, e apurasse 15 bilhões, ele pagava esses 12 bilhões que tomaram emprestado e ficava com 3 bilhões em caixa. O que os bancos iam fazer? Precisar de... Opa, nós recebemos... O Correio devolveu os 12 bilhões que nos deve. Nós vamos ter que emprestar para outra pessoa. Aí já, claro que emprestaria com um juro menor. Porque o juro só é o juro é uma mercadoria, é o preço da mercadoria, é oferta e procura. Como tem mais gente tomando emprestado do que mais gente emprestando, é claro que a taxa de juros é maior. Quando as pessoas não precisassem, quando o governo não precisasse de tomar emprestado, o banco ia emprestar com juro menor. Mas, infelizmente, o governo está sempre com a faca no pescoço. Desculpe esse termo chulo, mas é a verdade como a gente tem que fazer. Essa grande, né, essa grande dívida, né, o povo precisa de saber, né? Apesar do Brasil ter transparência, o Tesouro Nacional publica, o Banco Central publica os relatórios complexos. Eu, que sou contador e sou advogado, tenho dificuldade de entender. As tabelas do IBGE, as tabelas do Banco Central são complexas, porque eles fazem uma linguagem para eles não entendem o público, mas está lá no Banco Central. Se você entrar no site do Banco Central, você vai achar quanto o Brasil deve, qual é a taxa de juros. Isso não podemos negar, não podemos fazer críticas a isso, né? Então, gente, já estou encerrando aqui. Eu acho que valeu a pena a gente encerrar, né? Já estou com 27 minutos, né? Como é que o governo reduz a dívida? Gastando menos, né? Gastando, não é parar de gastar, porque acho que quando o governo para de gastar, a economia não cresce. O governo é um grande comprador, o governo é um grande consumidor. Agora, é preciso que o governo gaste melhor, que o governo dedique mais ao povo, porque o governo não faz uma dedicação ao povo, o governo gasta para eles, para os parceiros deles, para os governadores, para os deputados. O governo esquece o povo, então o povo sofre em consequência da falta de governo, da falta de representatividade, que o atual governo, o atual Congresso Nacional não representa o povo brasileiro. Isso é lamentável falar isso. Eu sou um analista institucional, como falei, com visão democrática. Meu compromisso é com a democracia, mas infelizmente não temos democracia no Brasil. O Brasil não vive uma democracia materialmente, porque os governantes de oposição, de governo, seja ele de A ou de B, de PDT, de PDS, sei lá de quem for, eles não estão preocupados com o povo. Você vê, estamos entrando numa campanha política que só se fala nisso, mas o povo não sabe o que acontece. Tá, gente? Então valeu a pena, eu acho que valeu a pena a gente trocar essa ideia sobre como funciona a dívida, para você ter uma ideia de como realmente a gente compra a dívida, a gente financia o gasto exagerado do governo. Por isso que a gente paga juros tão altos no Brasil, que isso repercute no nosso comércio, quando a gente vai à loja lá comprar a televisão, comprar a geladeira em prestações. Fica o nosso endividamento. Gente, muito obrigado e até sexta-feira, se Deus quiser.